Fazer gol, Copa do Brasil, ilha lotada. Mano, eu tenho nem palavra, mano. Eu não sabia nem o que comemorar, só você correu pra lá, você correu pra cá. Eu não nem sabia o que fazia, mano. Eu nem lembrei da minha mãe direito. Quando eu olhei ela chorando, eu falei, porra. Então esse é o momento de mandar uma mensagem pra ela, você quase esqueceu dela. Primeiramente, né, mãe, me desculpa. Foi a euforia do gol. Mas esse gol foi pra senhora, muito a senhora é minha rainha, viu? Beijo. Golaço. Cabeça, né? Olha o tamanho. Coisa linda, glória a Deus. Bolinha do Juba com a mão. Fica fácil. Rubinho é craque. Yes. Caramba. Agora, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, pô! Tem que valorizar! Alô CBF, faz o Pix, que eu quero esses 3,3 milhões de reais no meu bolso, até porque eu tô cheio de dívida para pagar e o esporte precisa demais desse valor que vai nos ajudar muito com o decorrer da temporada. Rapaziada, o esporte está classificado para a próxima fase, oitavas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro se classificou, Fluminense, Atlético Paranaense, São Paulo, Santos. Esporte, Atlético Mineiro, Fortaleza, Palmeiras, América Mineiro, Flamengo e Corinthians. Resumidamente, só time de Série A se classificou até o momento e o Sport que está na Série B. O Sport é o único time fora da Série A que conseguiu uma classificação para as oitavas de final. Hoje tem Bahia e Volta Redonda. O Bahia está com a vantagem no placar, joga com o apoio da torcida. Na Fonte Nova, o Bahia tende a avançar. Hoje tem um Grêmio contra o ABC. O Grêmio também venceu o jogo de ida fora de casa, de 2-0. Então, o Grêmio tem tudo para se classificar para a próxima fase. Tem também o jogo do Botafogo, que também venceu o primeiro jogo de 2-1, de 2-0, na verdade, contra o Ipiranga de Erechim, e tem tudo para se classificar para a próxima fase. Então, assim, todos os times de Série A vão se classificar muito provavelmente para a próxima fase. E o único que está aí no meio, fazendo bonito na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, no Pernambucano, é o Sport. De forma merecidíssima, o Sport está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E, gente, eu queria dar um destaque à questão do Pix/TED. A última vez que a CBF fez uma transferência para o Sport, pelo fato do Sport avançar para uma próxima fase da Copa do Brasil, foi em 2018. Nem Pix existia, era TED. Agora, de fato, é o famoso Pix. Faz o Pix, vice-CBF. Tenho muitas dívidas para pagar e tenho que qualificar mais o meu elenco lá no meio de janelas. E aí a gente pode crescer ainda mais nas outras competições. Série B está chegando, o Sport nem jogou ainda. E o Sport precisa naturalmente reforçar um pouco mais o seu elenco. Então, o retorno financeiro foi sensacional, 3,3 milhões. E agora, oitavas de final. Sorteio vai acontecer na próxima terça-feira. E aí, se a gente der sorte e pegar um dos times factíveis, sei lá, um Bahia, sei lá, um América Mineiro que meteu 5-0 no Nova Iguaçu, sei lá, um Santos é factível, um São Paulo é factível também. Isso é um papo para um outro vídeo, tá? Um Botafogo é factível, mas tem outros times que a gente sabe que tá num bolo ali tá na conta do milagre, tá, gente? Mas enfim, rapaziada, é o seguinte, a vitória que a gente construiu ontem de 2-0 contra o Coritiba, ela mostra a importância que teve em a gente manter a base de um elenco do ano passado e fazer contratações pontuais para a temporada. Contratações pontuais para reforçar um pouco mais o elenco, incorporar o elenco de fato. Precisa de ainda peças ali para o setor de meio campo? Precisa. Mas o meu ponto é, ontem a gente jogou com 3 desfalques certos, tá? Edinho lesionado, /desgastado. Facundo Labandeira lesionado, /desgastado também. É lesão, na verdade, né? Foi a questão do trauma no joelho. Então, vai passar um mês fora dos gramados. E Eduardo também. Então, no total, foram 3 jogadores lesionados. Ok. E 3 reservas. A gente jogou com 3 reservas no time titular. Filipinho, que é o reserva imediato de Cariús. Cariús foi banco de reservas. E Cariús, a gente sabe que é o titular absoluto. E não jogou ontem de titular por questão de desgaste físico. Além disso, Pedro Martins é o banco, é o reserva imediato de Ronaldo, e ele ontem foi o titular do time. Ronaldo também não foi titular por questão de desgaste. E também teve a entrada de Paulinho, que nem reserva imediato nem na ponta esquerda, nem na ponta direita. Anderson Moreira colocou Paulinho de ponta direita, ao invés de colocar Gabriel Santos. Então, assim, ontem a gente jogou com 3 reservas e com 3 desfalques. Então, a gente nem jogou com 100% do nosso time. E dos jogadores que estavam lá,
Wagner Love, Jorginho, Juba, Rafael Thierry, Sabino, Fabinho gigante, monstro, leão em campo. Dos titulares absolutos da temporada, eles nem estavam 100%. E ontem o Sport nem jogou 100% do que sabe. Na verdade, o Sport não jogou nem 70% do que sabe. E a gente venceu de 2-0 do Coritiba e com muita tranquilidade defensiva. Então, o saldo de ontem foi muito positivo. Além da vitória, da classificação e do dinheiro acumulado para a próxima fase, da garantia da premiação, a gente ontem conseguiu fazer uma atuação extremamente segura com 6, 7 desfalques. Basicamente é isso. Então, o saldo é extremamente positivo. Quantos times de Série B avançariam pegando o Coritiba em 2 jogos na Copa do Brasil, jogos de ida e volta, e com os desfalques que o Sport teve e com o desgaste que o Sport teve na temporada? Quase que nenhum, gente. Quase que nenhum time. Na verdade, acho que só o Sport mesmo, porque de fato o trabalho de Anderson Moreira é muito bem feito. Então, foi uma grande atuação do Sport ontem? Não foi uma grande atuação. Foi um 2-0, um 2-0 justo, um 2-0 construído de forma segura, defensivamente. Ofensivamente, o Sport foi eficiente, e se fosse um pouquinho mais, seria 3-4-0. Mas é que está o ponto. Não foi uma grande atuação, mas pela questão dos desfalques, pela questão do desgaste, e pela questão da gente estar na Série B, enfrentar o time de Série A e vencer com muita tranquilidade e de forma merecida, acabou sendo um grande resultado e um grande jogo do Sport. Assim, se a gente pegar a estatística nua e crua, foram 8 finalizações do Sport contra 9 finalizações do Coritiba. 2 finalizações do Sport na Barra contra 2 finalizações do Coritiba na Barra. Então, é um jogo estatisticamente muito equilibrado. E assim, meus amigos torcedores do Coritiba, vocês ontem deram muita sorte, cara. Porque vocês ontem não jogaram absolutamente nada e tava um buraco, uma avenida no meio campo, tava um buraco na zaga, um buraco na lateral. O jogo estava muito fácil para o Sport golear ontem. Sabe por que o Sport não goleou ontem, gente? Por tudo que eu falei aqui, todo o contexto: desgaste, desfalques e lesões. Por isso, não é porque o Sport foi inferior taticamente, não, nada disso. É só porque os jogadores estão mortos fisicamente do Sport. E aí vai ter uma semana de treinamento para o jogo contra o Coritiba, para o jogo contra o Ceará, na final da Copa do Nordeste. Contra o Novo Horizontino, Anderson, você sabe, Moreira, você é essencial. Poupa todo mundo, cara. Não tem necessidade de você viajar. Eu nem viajaria. Se eu fosse Anderson Moreira, eu nem viajaria. Eu ficaria aqui treinando com os titulares e colocaria todos os reservas /base para pegar o Novo Horizontino lá na estreia da Série B. A gente pode se dar o luxo disso. A gente pode. A gente nem jogou ainda a Série B. Empatar um jogo lá em Novo Horizonte não é nenhum Deus nos acuda. E até se perder não é nenhum fim do mundo, não. Então o Sport pode se dar o luxo de colocar todos os reservas contra o Novo Horizontino. E sobre os gols, o Sport ele constrói um placar muito rapidamente, aos 5 minutos. Everton faz o primeiro gol com a boa jogada de Filipinho, que ele solta um passe para Luciano Juba na ponta esquerda. Juba vai, solta um cruzamento primoroso para Everton desviar para o fundo das redes, fazer 1-0 logo aos 5 minutos do primeiro tempo. E aí, quando você constrói 1-0 e você está na vantagem no agregado, você naturalmente vai se retrancar, se resguardar na defesa e explorar os contra-ataques. E o Sport fez isso com primor. Não que o Sport criou muitas oportunidades a todo momento, mas o Sport controlou o Coritiba sem a posse de bola. O Sport controlou o Coritiba marcando no campo de defesa e explorando os contra-ataques. E o Sport criou 2 oportunidades claríssimas no primeiro tempo para fazer pelo menos um 2 ou 3-0. A primeira chance, Rafael Thierry vem conduzindo a bola do círculo central, conduz, solta para Jorginho, Jorginho solta de primeira para Juba, e Juba na meia-lua, sozinho, livre, leve, muito solto. Se ele tivesse um dia um pouquinho melhor na finalização, ele poderia finalizar e fazer o gol do Sport. Essa foi uma boa chance construída de pé em pé. E a segunda oportunidade foi aos 34. Everton pega uma bola na lateral direita, inverte para Jorginho no meio campo, Jorginho dá em Juba e ultrapassa, avança em velocidade. Juba pega a bola, solta a bola espetacular para Love, passe de 20, 30 metros, quebrando linha, deixando Love na cara do gol. Love não domina a bola com maestria, ele tenta dominar bem, mas não consegue tão bem assim. Dá um voleio, nem dá um voleio, se entra seria espetacular, mas a bola raspa a trave e vai para fora. Então assim, foi um primeiro tempo que o Sport criou 3 chances boas para fazer os gols.
fez apenas um. O Coritiba se mostrou um time praticamente que inoperante durante todo o jogo. Aleph Manga não jogou absolutamente nada, Caio César não jogou absolutamente nada, ninguém jogou nada, até porque o técnico do Coritiba é fraquíssimo, Antônio Carlos Zago. O time estava mal escalado, mal montado, mal posicionado e facilitou demais a vida do Sport para o jogo de ontem. Termina o primeiro tempo e Henderson tinha que fazer algumas alterações óbvias. Tirar Paulinho e colocar Gabriel Santos. Para mim, Henderson demorou demais para tirar Paulinho e colocar Gabriel Santos. Porque Paulinho, ele só estava tentando marcar, mas Paulinho a gente sabe é muito franzino, é muito baixinho, não tem força física, não tem impulsão, não tem altura, não tem estatura, melhor dizendo, não tem explosão nos contra-ataques. Então, a única peça que de fato eu discordo de Henderson é ele ter colocado Paulinho. Era para ele ter colocado Gabriel Santos no time titular. E aí Paulinho tinha que ser substituído, e ele não tira Paulinho. E aí, gente, os momentos de tensão do Sport na ilha, eu acho que foi ali até o momento de Henderson fazer a alteração. Desde que rolou a bola no segundo tempo, até os 18 minutos, quando o Henderson vai mexer, tira Cariús, coloca Cariús e coloca Wanderson, até os 18 minutos, o Coritiba ali, ele incomodou muito mais. Rondou muito mais a área do Sport, muitas bolas lançadas na área, mais finalizações, não tantas finalizações assim, né? Mas estava finalizando ali também, então estava rondando um pouco mais a área do Sport, e não é à toa que aos 15 minutos, Sabino tira uma bola ali, quase que em cima da linha, na pequena área, que foi uma cabeçada perigosa do Coritiba. Então, assim, o Coritiba estava crescendo na partida, e Henderson já tinha que mexer no intervalo. E ele tira, né? Ele tira Filipinho, que Filipinho conseguiu fazer uma boa jogada no primeiro gol, mas não gostei muito da partida de Filipinho não, tá? De um modo geral, não marcou tão bem, ele é mais um ponta mesmo do que um lateral, é mais um ala do que um lateral em si. E Wanderson, ele coloca Cariús, coloca Wanderson, tira Filipinho e tira Paulinho. E Wanderson entra, e aos 27 minutos, tem um passe espetacular de Juba, e Wanderson desvia para o fundo das redes, fazendo 2-0, e ali mata o confronto. Os jogadores do Coritiba sentiram o baque, os jogadores do Coritiba muito apáticos, anímicos em campo, passando até uma sensação de abater, eles estavam abatidos mesmo no jogo, né? O Sport abateu o Coritiba ontem na Ilha do Retiro. 2-0 deu uma tranquilidade, e de fato ali selou a classificação do Sport para a próxima fase, tá, gente? Bom, no mais, não teve nenhum. Teve outra grande chance que o Sport criou ali já aos 48, 49 minutos do segundo tempo. O Coritiba chegou também, finalizando bolas perigosas, mas Renan foi muito seguro. Ontem foi o primeiro jogo que eu me senti 100% seguro em Renan naquele jogo. Não significa que agora eu estou confiante que Renan vai fazer uma grande temporada. Não, não é isso. É que no jogo de ontem, Renan foi impecável. Na saída de jogo, na reposição com a bola nos pés, teve só uma bola ali perigosa que ele deu um passe ali cortando os jogadores do Coritiba, a bola chegou no pé de Pedro Martins, mas ok, tá, a bola foi no pé do cara, então ok. Foi seguro com a bola no pé, foi seguro na saída de jogo, foi seguro quando finalizaram de fora da área, ele conseguiu fazer bem a defesa. Então Renan ontem foi bem no jogo, foi seguro, coisa que quase em momento algum da temporada ele passou pra gente, segurança. Everton na lateral direita, também uma ótima atuação, segura defensivamente, fez o gol que deu a tranquilidade pra gente no início do jogo, um gol que passou toda uma carga pro Coritiba e a gente só tava ao luxo de explorar os contra-ataques. Juba, o melhor em campo, 2 assistências, uma bela assistência para Everton e uma outra bola primorosa para Wanderson, com as mãos. Então, Juba também está cotado ali para ser o melhor em campo. E Fabinho foi um gigante, foi um leão em campo, marcando, armando, desarmando, correndo em 90 minutos. Fabinho jogou muita bola também, tá, gente? Pedro Martins, achei discreto na partida de modo geral, não fez uma partida do nível Pedro Martins, que ele já vinha apresentando com o decorrer da temporada, fez uma partida abaixo do que ele pode apresentar, mas deu proteção na volância e o Coritiba pouco ameaçou enquanto ele estava em campo no setor da volância, no setor ali próximo da entrada da área. Então, Pedro Martins foi importante para isso, em conter o ataque e o ímpeto do Coritiba pelo setor do meio campo. Então, assim, eu acho que o resumo total a gente tá tão acostumado com aquele 6-0 do Bahia, 4-0 contra o CRB, aquelas atuações de gala, de um time que não cansa de atacar, de um time que não cansa de massacrar o adversário, de um time que não cansa de fazer gols, que a média do Sport na temporada, ela é uma média, sei lá, 9, 9,5. Quando o Sport joga 5, 5,5, e é um 5, 5,5, gente, não é uma crítica não, isso aqui não, tá? É um 5, 5,5 tranquilo para vencer de 2-0 do Coritiba. É um 5, 5,5 em comparação ao que o Sport pode jogar, tá? Não é em comparação ao jogo só e que o Sport pode... Não é isso. É só em comparação ao que o Sport pode jogar. A gente jogou um 5, 5,5
E quando a gente joga um 9,5, e quando a gente joga um 5,5, a gente fala, pô, o time não foi tão bem hoje, não. É porque, de fato, a gente tá acostumado com 9,5. Mas se a gente parar para pensar e analisar o contexto, a gente fez uma partida nota 8 ontem. Merecedora da vitória. Então, o saldo é muito positivo. E agora, aguardar o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. Começa a Série B no próximo final de semana e tem a Copa do Nordeste na próxima quarta-feira. Você já sabe o resto, né? Caiu na ilha... Tromba das grandes para os adversários, desse tamanho. O Coxa, meu irmão, não aguentou não. Foi coxaçada ontem com suco de manga, que Aleph Manga não jogou absolutamente nada. Esse time do Coritiba é horroroso e o técnico é pior ainda, tá, gente? Tamo junto, abraço aí para todo mundo. Vamos embora, rapaziada, curtir aí a classificação para a próxima fase. Valeu!